Olha aí. Marcelo Calmo, falamos tantas e tantas vezes aqui na condição de prefeito de Lajeado. Foram 8 anos, a gente tinha nossa entrevista aqui quase todas as sextas-feiras também. Mas agora falando nessa condição diferente, secretário estadual, falamos também quando da sua indicação, depois da confirmação, mas agora, de fato, já deu entrevistas também para nossa reportagem em eventos como a inauguração da Ponte da 130, lá no Cristo Protetor também. E agora, fechando aí a primeira semana, né, já trabalhando no gabinete, o que dá para tirar dessa sua nova experiência, o que já deu para fazer, ou como é que está se ambientando ainda com esses novos desafios? Bem, Ricardo, uma experiência que não aparece todos os dias, eu fiz questão de sempre dizer isso, que uma experiência rara, o fato de ter sido convidado para assumir uma secretaria do Estado, e uma experiência que, enfim, vai trazer um crescimento profissional, um crescimento de conhecimento, de contatos muito grande. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ela foi criada no primeiro governo do Eduardo Leite, ela começou como Secretaria dos Municípios, e por conta das demandas que os municípios têm, ela foi tomando corpo ao longo destes anos. E hoje é uma secretaria que trata muito com cada um dos municípios do Rio Grande do Sul, com muitos projetos, muitos programas. O carro-chefe foi o Pavimenta 1 e 2, e muitas obras ainda estão em execução. Aí na nossa região, muitas obras foram feitas em Lajeado, foi a do José Safran, ali em São Bento, ligando São Bento a Conventos, e agora há a expectativa também que os municípios comecem a encaminhar projetos para uma nova etapa do pavimento, o Pavimenta 3, mas ainda não se tem a confirmação de quando, qual o valor por município, enfim, isso deve ficar para o segundo semestre, esse anúncio, então, do governador sobre uma nova etapa do pavimento. Uma secretaria também que foi muito importante para atender os municípios na maior catástrofe climática que todos nós vivenciamos, com convênios de horas-máquinas que foram fundamentais para a limpeza das cidades, porque só o equipamento dos municípios não dariam conta. Em Lajeado e Arroio do Meio, a utilização destas horas que vieram para o Estado, elas foram fundamentais para que se viabilizasse a instalação lá da Ponte do Exército. Esse recurso, quase que a totalidade do recurso para fazer as cabeceiras entre Lajeado e Arroio do Meio, para a instalação da Ponte do Exército, foi com recursos do Estado, e o fato, a quantidade de veículos pesados, de caminhões que transitaram por lá, demonstram o quanto foi importante. E agora a gente tem todos os municípios que estavam em estado de calamidade e estado de emergência, eles fazem parte do programa Desassorear, que é um programa também tocado pela Secretaria para a limpeza dos rios, arroios, enfim, de acordo com um valor pré-estabelecido e de acordo com a classificação que o município se encontrou na tragédia de maio, em estado de calamidade ou estado de emergência. E o desassoreamento, assim como as horas-máquina, eles atendem quase que a totalidade dos municípios aí do Vale do Taquari e muitos outros municípios de outras regiões. Então, 3 programas, e tem outros vários programas em outras regiões do estado, como, por exemplo, o Caminho do Meio, uma estrada entre Porto Alegre, Alvorada e Viamão, de muito movimento, que o estado está finalizando os projetos, está em conversa com os municípios para que se faça o alargamento dessa estrada de grande movimento aqui na região metropolitana. Bom, prefeito, cita algumas obras importantes que já foram feitas. A gente está percebendo também um conhecimento e vai ter que buscar ainda mais, né, conhecimento sobre o Estado. Afinal de contas, somos quase 500 municípios no Rio Grande do Sul, porque está assumindo uma função estadual. É uma semana de comemorações, de entregas, mas a partir de agora, seus principais objetivos, principais metas, se é que o governador Eduardo Leite te passou, além dessas situações que já estão pendentes,
pendentes ou que estão encaminhadas. Tem algum grande objetivo, até porque tem o quê? Pouco mais de 1 ano e meio até o fim do mandato do governador Eduardo Leite, como o senhor pretende concorrer também a deputado, vai ter que sair um período antes, se não me engano, meio ano antes, né, Marcelo Calmo? Então, o que dá para projetar nesse 1 ano aí, um pouco mais do que isso que estará à frente dessa pasta? Exato, é 1 ano. O interesse de concorrer, ele segue. Então, a minha estada aqui na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ela vai até abril do ano que vem, quando acontece, então, o prazo de desincompatibilização, onde todos aqueles que ocupam cargo público e pretendem concorrer na eleição do ano que vem, eles têm que dar espaço, sair do cargo. Eu tenho muito interesse também aí pensando em projetos para o Vale. Os projetos, eles são de todo o estado, e a gente vai, já que eles têm mais relação com o Vale, vou trazendo alguns projetos do Vale. O estudo da bacia do Taquari-Antas é um projeto que acredito que todos os municípios da região têm interesse, porque outras regiões, elas precisam do estudo para daí fazer os projetos das obras necessárias para mitigação dos efeitos das enchentes. Outras regiões do Rio Grande do Sul já têm esse estudo pronto. O Vale do Taquari, a bacia do Taquari-Antas, ela ainda não tem esse estudo. Então, é um dos projetos que tem interesse em tocar, em fazer ele andar, para que a gente tenha ele e possa estabelecer depois projetos para diminuição dos impactos das cheias. E, além disso, então, o próprio, como eu falei, o desassoreamento, as horas-máquina, tem muitos municípios aí da região que tem aqui com a Secretaria também o seu trabalho de revisão dos planos diretores, são 7 municípios da região, a revisão do plano diretor, ele também é um dos processos que está aqui na Secretaria, e esse estudo é feito em parceria com a Univates, a execução de infraestrutura nos loteamentos para a construção das casas, também alguns dos loteamentos estão aqui na Secretaria. Então, de prática, assim, Ricardo e Rita, quando a gente estava em Lajeado, a gente sempre dizia que o trabalho é que reflete depois na intenção de voto das pessoas. E essa mentalidade, esse jeito de lidar com a coisa pública, a gente traz aqui para Porto Alegre também. Trabalhando, fazendo as entregas, se dedicando no dia a dia da Secretaria, e isso pode levar depois a um projeto futuro de uma eleição de deputado federal que, de fato, é algo que o Vale precisa dessa representação. Eu coloco meu nome à disposição, como nesse momento ainda há muitos tempos da eleição, um pré-candidato ainda, naturalmente, como a legislação estabelece, mas com essa vontade de estar ajudando o Vale e as outras regiões do estado também. Marcelo, ainda em relação a acessos, né, pontes e essas discussões que a gente continua tendo aqui para o nosso Vale, as necessidades, de que forma a tua secretaria, o teu trabalho pode intervir aí para quem sabe, né, para quem sabe a gente consiga logo ali na frente que elas sejam colocadas em prática, né, porque a gente sabe quanto são necessárias. Perfeito. Os projetos no estado, eles estão divididos em secretarias. Assim como a Secretaria aqui de Atendimento aos Municípios, a SEDUR, Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, outras secretarias têm projetos importantes para o Vale, como a Secretaria de Transportes, que tem a execução da pavimentação na 129, 130, tem algumas outras obras para o Vale. Eu recebi algumas demandas aqui de prefeitos da região. Então, a ligação de Santa Teresa com Roca Salles é um pleito que a gente vai levar adiante também para fazer a ligação destas regiões. A Secretaria de Habitação tem muitos projetos envolvendo o Vale. A própria Secretaria de Reconstrução tem muitos projetos envolvendo o Vale. E a minha secretaria ela acaba sendo convidada para participar destas regiões, para debater dos projetos que estão aqui, assim como os projetos que estão em outras secretarias. E, sem dúvida nenhuma, o Vale tem um grande defensor de cada um dos municípios para que a gente possa melhorar a condição de cada um dos municípios e também mitigar esses efeitos, esses prejuízos todos que a cheia de maio do ano passado ainda nos apresenta. Me parece,
secretário Marcelo Calmo, que essa é uma pauta que fica mais com a Secretaria do Juvir Costela, Logística e Transportes. Porém, quando o ex-prefeito de Estrela, Carlos Rafael Malman, estava na pasta que hoje você está, ele falou para a gente aqui que sim, o governo do estado pavimentaria essa estrada que você citou agora há pouco, né? A Romeu Júlio Scherer do lado de Lajeado e também o trecho ali de Arroio do Meio que leva até a ponte que hoje ainda está ali, a ponte do Exército, vai ser retirada agora no início do mês de maio. Mas até agora nada aconteceu, é um orçamento aí de 13 milhões e meio para fazer esses 2,5 quilômetros de pavimentação. A gente sabe que é uma estrada foi muito importante, muito utilizada, mas está completamente esburacada. Até que ponto que a sua secretaria pode intervir também nisso, pode ajudar? E se tem alguma informação, se de fato isso vai acontecer, a previsão que a gente tinha era que aconteceria ainda no primeiro semestre, o início das obras. Perfeito, Ricardo. Esse era um pleito que ainda como prefeito a gente tinha apresentado para o Estado. E hoje, neste momento, eu não tenho o diagnóstico dessa pavimentação, mas, sem dúvida, e havendo também a participação dos municípios num projeto de uma ligação, de colocação de uma ponte, que uma vez que as cabeceiras estão prontas ali, que fez a sustentação da ponte do Exército, são duas regiões, tanto de Arroio do Meio quanto Lajeado, que apresentam um potencial de desenvolvimento muito grande. Então, sem dúvida, é um assunto que a gente trata com os prefeitos, com a Gláucia, com o Sidney, para ver das intenções e dá para fazer uma grande parceria entre Estado e municípios para estabelecer essa rota, a pavimentação da rua, a colocação das pontes, mas neste momento, hoje, eu não tenho esses elementos para te garantir que essa pavimentação ela vai ser feita e quando vai ser feita. E como o secretário, né, hoje, então, secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Rio Grande do Sul, Marcelo Calmo, lajadense, hoje vê Lajeado, a região, né, por outra perspectiva, né, agora de uma forma macro, porque a gente, né, engloba aí todo o estado, mas como é que, Marcelo, tu vê a nossa região e o desenvolvimento dela, né, claro, suas necessidades, mas como é que tu vê isso agora hoje, olhando assim, num cargo de secretário? A cheia de maio, ela trouxe um impacto muito grande em toda a região do Vale do Taquari. E, por outro lado, nestes 11 meses desde da cheia de maio, este mês de abril, são entregas importantes que estão sendo feitas. E ao longo destes 11 meses foram feitas as entregas. Eu vejo o Vale do Taquari como um exemplo de resiliência, de superação, de importância de trabalhar em conjunto o poder público com a iniciativa privada, com os munícipes, para que a gente consiga resolver os problemas que nos foram apresentados. O Cristo é uma entrega importante para a economia regional. Há poucos dias foi feita a entrega do Cristo. A ponte da RS 130 é uma grande entrega para a logística, para a mobilidade, para o escoamento da produção. Nós precisamos avançar nos trabalhos da ponte da 386, precisa avançar porque todo o estado passa por ali. Enfim, são muitos os projetos, muitos os desafios, mas o Vale do Taquari tem uma condição privilegiada estrategicamente no estado do Rio Grande do Sul e também por isso ela consegue despontar frente a tantas adversidades que a gente viveu. Ex-prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Rio Grande do Sul. Importante essa sua participação agora como secretário. A logística está sendo como, hein, secretário? Vai um dia, dorme em Porto Alegre ou vai e volta todos os dias? Como é que está o trecho aí? A minha ideia, Ricardo, é assim, quando eu tiver compromisso final de tarde, início da noite aqui para Porto Alegre, eu fico em Porto Alegre. Mas quando os compromissos eles encerram em horário comercial, enfim, aí eu volto a Lajeado. Então hoje de manhã eu saí, deixei as crianças no colégio, indo a Porto Alegre. Os compromissos aqui eles começam geralmente às 9 da manhã. E hoje a gente trabalha muito de forma remota também por WhatsApp. Não deixo de aproveitar o trajeto também para seguir trabalhando, para seguir em contato
com prefeitos, com secretários, enfim, fazendo o trabalho de um secretário de Estado. Vai dar para ficar pelo Beira-Rio também alguns dias. Claro que vai ter que combinar em casa com a Aline, né? Mas como é conselheiro, né? Aí do Internacional e estando em Porto Alegre fica mais fácil. A fase está boa, né, prefeito? Se a tentação antes já era grande, imagina agora, né? A tentação em Lajeado já era enorme, imagina agora. A Gabi eu volto e me encontro ela. A Gabi tem ido nos jogos, então eu fui lá. Sim, ela tem ido, sim. Na última semana foi, inclusive, a grande vitória aí contra o Atlético Nacional de Medellín. Exato. Marcelo Calmo, mais algum recado, mais alguma situação importante compartilhar com a nossa audiência aqui da Rádio Independente? Gente, estou à disposição. Vamos trocando notícias, informações, cresce a comunidade, cresce todo mundo. Estou à disposição de vocês. Tá certo, Marcelo, muito obrigada pela entrevista. A gente sempre teve, né, bons contatos aqui, boas entrevistas, boas conversas aqui, e a gente espera continuar tendo aí essa linha direta aí com ex-prefeito e agora secretário do Rio Grande do Sul. Estou à disposição. Um grande abraço, uma ótima semana a vocês. Marcelo Calmo, secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Rio Grande do Sul. Ele teve o primeiro ato oficial na inauguração do Cristo Protetor em Encantado, no penúltimo domingo. Aí, na segunda-feira passada, ele assumiu, então, no gabinete, lá na sua secretaria, o primeiro dia. Então, está completando hoje o seu 8º dia, fechou aí a primeira semana já à frente desse cargo. Importante, temos 3 secretários mais uma vez no governo estadual. A Marjorie Kaufmann, secretária do Meio Ambiente. A Simone Stilp, Tecnologia e Inovação, esteve à frente aí do South Summit, evento muito importante que aconteceu na semana passada em Porto Alegre, e agora o Marcelo Calmo, que substitui aquele que também era do Vale do Taquari, o ex-prefeito de Estrela, Carlos Rafael Malman, que deixou a pasta, e agora o Calmo é quem é o titular dessa pasta. 3 secretários estaduais do governo Eduardo Leite, que são ligados aqui ao Vale do Taquari.